Minha irmã foi dada como desaparecida por anos. Acho que finalmente encontrei uma pista sobre ela. Desde criança, minha irmã enfrentou crises de pânico terríveis. Tudo começou aos 12 anos, quando ela presenciou nosso vizinho matando a esposa durante uma invasão à casa deles. Naquele dia, ela estava cuidando do filho pequeno deles e se escondeu com o bebê num armário no andar de cima, ficando lá por 3 horas, mantendo a criança quieta enquanto ouvia o horror acontecendo lá embaixo. Depois disso, ela implorou por terapia. Não conseguia dormir, não comia e se assustava com qualquer ruído. Mas nossos pais, advogados bem-sucedidos com cargos de sócios, não quiseram saber. Você não foi a vítima, minha mãe falou num tom gelado. As verdadeiras vítimas são os vizinhos. Você só ficou escondida. Para completar, meu pai soltou aquela frase de sempre. Alguém tem que pagar por essa casa grande. Temos que trabalhar. Depois de 2 anos sem apoio nenhum, ela chegou ao limite. Voltei das férias da faculdade mais cedo e encontrei minha irmã no banheiro cortando linhas finas e paralelas nas coxas com o barbeador do nosso pai. Os cortes formavam com precisão assustadora a palavra S-O-C-O-R-R-O. Quando mostrei para nossos pais, minha mãe apenas suspirou, como se eu tivesse interrompido algo sem importância. Ela só quer chamar atenção, disse, voltando para o notebook. Foi aí que entendi que se alguém fosse ajudar minha irmã, teria que ser eu. Tirei metade do dinheiro que tinha guardado para a faculdade e comprei 2 passagens para o Alasca. Tinha uma coisa que sempre acalmava minha irmã, mesmo com tudo isso, o mar. Ela dizia que o som das ondas abafava os ruídos daquela noite. Nunca suportou a vida no subúrbio, nem aquela casa enorme que era mais importante para nossos pais do que para nós. Por isso, o que aconteceu durante a viagem foi ainda mais estranho. Conhecemos um pescador chamado Earl, dono de um ferro velho de barcos. Minha irmã queria passar todo o tempo livre lá, e na última noite, Earl me chamou de canto. Disse que minha irmã tinha água salgada nas veias, que certas pessoas nasceram para o mar e mantê-las em terra firme era uma crueldade. Na época, achei que ele era só um velho excêntrico. Mas depois que voltamos, o Alasca não saiu mais da cabeça dela. Ela sumia por horas e voltava com areia no sapato, mesmo a praia mais próxima ficando a 5 horas ali. Passou a assistir vídeos de restauração de barcos de madrugada, anotando tudo com um perfeccionismo incrível, me mostrando barcos à venda, desenhando rotas, pesquisando licenças de pesca comercial. Só que começou a ficar ainda mais estranho. Ela também aprendeu a consertar motor a diesel, instalar painel solar, dessalinizar água. Teve um jantar em família, em que ela parecia outra pessoa, com um brilho no olhar que nunca vi antes, contando aos nossos pais seu plano de morar num barco. Ela estava cheia de esperança pela primeira vez. Mas, como sempre, nossos pais cortaram as asas dela sem a menor sensibilidade. Você não é especial, minha mãe disse naquele jantar raro. Milhões de jovens veem coisas horríveis. Eles não fogem para o Alasca, completou meu pai. Alguém tem que bancar essa vida. Você acha que a gente trabalha 80 horas por semana para você brincar de capitã? Eles jogaram fora todo o material de navegação e bloquearam os sites do assunto no roteador de casa. Naquela noite, ouvi minha irmã chorando do outro lado da parede. No dia seguinte, tentei conversar, mas ela ficou muda. Achei que estava voltando a se fechar. Começou a se desfazer das próprias coisas. Vendeu o notebook, doou para caridade a coleção de roupas de grife que nunca tinha usado. Então, faltando 3 semanas para assumir, ela ficou assustadoramente tranquila. Toda aquela ansiedade de anos simplesmente desapareceu. Foi aí que, numa manhã, encontrei a carta de despedida. Aquilo me destruiu. Ela escreveu que iria se entregar ao mar, que pelo menos morreria cercada do que amava. Pediu desculpas por ser fraca, por não ser a filha que nossos pais mereciam. Deixou recados para pessoas específicas. Pediu que eu cuidasse do Marcos, nosso amigo ansioso. Lembrou a mãe do exame de mamografia. Até citou a Joyce e a carteira pelo nome. A polícia procurou por semanas. Encontraram o carro dela no início de uma trilha no deserto, com o celular, a carteira e a receita dos antidepressivos dentro, mas nenhum sinal do corpo. O velório foi com caixão vazio. O luto acabou com a nossa família. Meus pais finalmente pararam de trabalhar, mas só porque o escritório obrigou os dois a tirarem licença depois que meu pai teve um surto numa audiência. Eles se culparam, mas nunca pelos motivos certos. Devíamos ter vigiado ela melhor, minha mãe repetia. Demos liberdade demais. Acabaram se mudando pra Michigan, dizendo que Phoenix trazia memórias dolorosas, mas eu sabia que era fuga de culpa. Até hoje me mandam mensagens falando dos novos empregos, da nova casa. Eu fiquei em Phoenix, entrei em depressão, precisei de 3 anos de terapia. Guardei a carta dela na gaveta do criado mudo e lia sem parar, tentando entender. Mas, quanto mais lia, mais percebia que havia detalhes estranhos. O início da trilha onde acharam o carro ficava exatamente a 5,2 milhas náuticas da nossa casa, uma medida que ela vivia circulando nos cadernos. O caminho no deserto levava a uma pista de pouso antiga dos anos 60 que nem aparece nos mapas atuais. Comecei a investigar e descobri que ela participava de fóruns de navegação, conversando com gente que vivia em barcos fora do sistema. Várias coisas estranhas foram aparecendo, mas uma em especial nunca saiu da minha cabeça. A carta de despedida. Os parágrafos eram quebrados de um jeito esquisito, frases cortadas, novos parágrafos do nada. Analisei aquilo durante 3 anos. Testei luz ultravioleta, tinta invisível, padrões de escrita, tudo o que consegui imaginar. Até que lembrei de algo que ela me mostrou sobre navegação. Marinheiros antigos escondiam mensagens à vista de todos, usando padrões matemáticos. No mês passado, depois de 5 anos encarando aquelas páginas, finalmente entendi. A quantidade de palavras em cada parágrafo, convertida em números decimais, formava coordenadas de GPS. Apontavam para uma baía remota do Alasca, exatamente onde fizemos um passeio de caiaque na viagem. Com as mãos tremendo, comprei a primeira passagem para Anchorage. Enquanto arrumava uma mala só, colocando roupas quentes e a carta que me consumiu por 5 anos, as coordenadas não saíam da minha cabeça. No aeroporto, fiquei checando o celular o tempo todo, esperando alguém me impedir, dizendo que eu estava louca de ir atrás de fantasmas. O voo parecia durar uma eternidade. Revisei a carta mais uma vez, passando os dedos na letra dela. De repente, a frase "salve o que restar" pulou diante dos meus olhos. Ela repetiu isso 2 vezes, e sempre em situações meio estranhas. A bateria do meu notebook acabou enquanto eu pesquisava ferro velhos perto das coordenadas. Mas pelo menos consegui achar alguma coisa antes disso. Ferro velho do Earl, o mesmo lugar onde estivemos 5 anos atrás. Voltar a Anchorage foi como ser atropelado por uma onda de lembranças. O aeroporto estava igualzinho, até o urso pardo empalhado no saguão de desembarque. Fui direto pro balcão de aluguel de carros, mas antes que conseguisse qualquer coisa, ouvi alguém me chamando pelo nome. Era um rapaz de uns 20 e poucos anos perto da saída, vestido com roupa de trabalho e um ar nervoso. As mãos, marcadas e gastas dos anos lidando com barcos, denunciaram de cara. Era filho do Earl. Ele tentou sair de fininho quando me aproximei, mas segurei na manga dele. Bastou olhar meu rosto pra ele perceber quem eu era. Jake, o filho do Earl, tinha sido ele quem atendeu quando liguei pro ferro velho de Phoenix. Notei a aliança dele com um nó diferente, igual aquele que já tinha visto nos vídeos de vela que minha irmã postava anos atrás. Jake desarmou de vez quando falei o nome dela. Contou que ela aparecia todo mês, fazia contato por vários meios há anos, mas de repente, 6 meses atrás, as mensagens pararam. O baque disso me deixou sem ar. Ela esteve viva esse tempo todo, me obrigando a viver de luto, fazendo nossos pais sofrerem. Uma mulher saiu de uma caminhonete ali perto. Era Emma, esposa de Jake, que tinha escutado tudo e veio na minha direção, alternando
alternando entre proteger e desafiar com o olhar. Foi ela quem resolveu falar o que Jake não tinha coragem. Minha irmã trabalhava como mecânica e navegadora de barcos, levando a vida de forma quase nômade, indo de um lugar remoto a outro. Recebia suprimentos por uma rede de barcos de pesca. Meu celular não parava de vibrar. 47 chamadas perdidas de um número de Michigan. Precisava decidir rápido. Envolvia eles ou seguia sozinho. Era como estar na beira de um abismo. Desliguei o celular e perguntei pro Jake sobre aluguel de barco. Ele topou, mas totalmente a contragosto, enquanto Emma fez questão de ir junto. Disse que era por segurança, mas o olhar dela não deixava dúvidas. Era pra me vigiar. O porto se estendia à nossa frente, um verdadeiro labirinto de mastros e cascos já bem castigados. Vasculhei tudo, cada superfície, cada diário de bordo, até achar um registro de manutenção com um pequeno desenho de âncora na borda. A mesma âncora que ela vivia desenhando depois da nossa viagem ao Alasca, sempre com 13 pontinhos ao redor. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava foto da página. Um senhor que trabalhava no cais percebeu meu interesse e comentou da moça eremita, que trocava peixe fresco por peças de motor e enlatados. A descrição dele me deixou sem respirar. Falou de uma cicatriz na coxa direita, exatamente onde eu já tinha visto ela se cortar naquele dia no banheiro. Aquela cicatriz era um grito de socorro. O celular do Jake começou a pipocar de mensagens. Ele ficou pálido ao ler. Alguém estava furioso com ele por ter quebrado um acordo. O número era sigiloso, mas pelo jeito dele não era só ameaça. Emma olhava tudo com um misto de apreensão e outro sentimento difícil de decifrar, talvez decepção. Depois, voltou pra mim e questionou minhas verdadeiras intenções. Disse que minha irmã devia ter bons motivos pra sumir, que talvez nem quisesse ser encontrada. O peso das palavras dela era de quem fala por experiência própria. Ficou claro que ela estava protegendo alguém, ou algo. O escritório da Marina tinha câmeras de segurança. Convenci o gerente a checar as imagens de 2 semanas atrás, fingindo que estava atrás de uma peça de barco roubada. Nas imagens, em preto e branco de baixa qualidade, aparecia uma figura de moletom com capuz, igualzinho ao meu antigo moletom da faculdade, aquele que minha irmã roubou anos atrás. O capuz escondia o rosto, mas o jeito de andar, a leve inclinação pro lado esquerdo, não deixaram dúvida. Jake, enfim, abriu o jogo sobre o pai. Disse que Earl morreu 3 anos antes, tentando ajudar alguém a fugir do que ele chamou só de uma situação ruim. Não quis entrar em detalhes, mas o suspiro da Emma sugeriu que tinha tudo a ver com minha irmã. As peças começavam a se encaixar de um jeito que eu nem sabia se queria enxergar. Emma me puxou de lado enquanto Jake fazia ligações. Confessou que mantinha o paradeiro da minha irmã em segredo por um motivo importante. Minha irmã tinha salvado a vida dela. Depois de ter o primeiro filho, Emma sofreu uma depressão pós-parto gravíssima. Minha irmã a encontrou num grupo de apoio online e foi quem a segurou nos piores momentos. Nunca chegaram a se encontrar pessoalmente, mas minha irmã virou o porto seguro dela. O celular do Jake também me trouxe mais revelações. Mensagens antigas mostravam que minha irmã alertou ele sobre alguém de Phoenix fazendo perguntas. O horário da mensagem gelou meu estômago. Uma semana antes de eu chegar, ela já sabia que eu estava indo atrás dela. Ela estava atenta, esperando, se preparando. Jake assumiu que destruiu quase tudo que o pai tinha sobre ela, mas guardou uma foto que não quis mostrar ainda, usando como moeda de troca. Minha frustração transbordou quando meu cartão foi recusado na loja náutica. Conferi e descobri o motivo. Nossos pais rastrearam minha compra no Alasca e bloquearam minhas contas. O xerife local, primo do Jake, ignorou minhas preocupações com aquela calma ensaiada. As paredes do escritório dele estavam cobertas de cartazes de pessoas desaparecidas, todos carimbados com um caso encerrado voluntário. Ele explicou que muita gente vai pro Alasca pra sumir, e se não houver crime, eles têm todo o direito de desaparecer. Naquela noite, invadi o escritório do ferro velho de Jake. A fechadura era tão simples que parecia até de propósito. Lá dentro, achei o que precisava. Documentos de barcos registrados com nome falso, mas com detalhes que só ela saberia. O nome do barco era 13 âncoras, confirmando minha suspeita sobre os desenhos dela. Outros papéis revelavam um sistema engenhoso. Ela monitorava padrões climáticos nas rotas marítimas da costa oeste e criava mapas detalhados de passagens seguras. As datas batiam com outra coisa mais pesada. Cada rota coincidia com notícias de mulheres fugindo de violência doméstica. Ela não estava só se escondendo, estava ajudando outras mulheres a escapar. No dia seguinte, o povão do porto fechou o cerco. O combustível sumiu do nada. O mercado ficou sem estoque. A atendente deixou claro que estavam protegendo os deles ao se recusar a me atender. Jake e Emma só observavam, sem tentar mais fingir que era tudo questão de aluguel de barco. Marcos ligou de Phoenix. Havia visto meu extrato antes do bloqueio e percebeu que tinha algo errado. Admitiu que minha irmã sempre procurava ele uma vez por ano, perto do aniversário dele, sempre de números diferentes. Ele comprava as passagens mesmo com meus protestos, ignorando tudo o que eu dizia. Enquanto isso, a filha do Jake, que devia ter uns 6 anos no máximo, deixou escapar uma informação importante enquanto eu esperava do lado de fora da casa deles. Ela comentou que a tia Sarah tinha aparecido no último Natal e levado presentes. Sarah era o nome do meio da minha irmã, o que ela sempre preferiu, mas nossos pais nunca aceitaram chamar assim. Emma me impediu de tentar alugar outro barco, inventando que todos estavam com problemas mecânicos, mas já dava para perceber que a aparência de união entre eles começava a desmoronar. Um pescador no bar do porto, já meio alto depois do quarto chopp, comentou que uma mulher parecida com minha irmã tinha perguntado por mim 2 dias antes. Quis saber se eu estava sozinho, se parecia bem. Jake mandou mensagem para o número antigo dela, enquanto eu observava do estacionamento do porto. Vi os dedos dele voando na tela, e o aviso de lida apareceu quase na hora. O ícone de digitação surgiu por vários segundos, depois sumiu sem resposta. Jake ficou imóvel, tenso, encarando o celular como se esperasse alguma coisa que nunca vinha. De cara, reconheci os mesmos jogos de manipulação. Exatamente as táticas que nossos pais usaram por anos. Gaslighting, controle disfarçado de preocupação, aquele jeito do Jake de se colocar como protetor da minha irmã. Observei de longe, as mãos cerradas, vendo ele andar de um lado para o outro perto da caminhonete e me lançar olhares furtivos para garantir que eu continuava ali. Uma senhora saiu da loja de suprimentos náuticos carregando uma caixa pesada. Corri para ajudar e ela me agradeceu com um sorriso simpático. Enquanto caminhávamos até o carro, comentou que tinha visto uma moça bem parecida com minha irmã na semana passada, comprando suprimentos médicos e vitaminas para a gestante. Lembrou porque a cliente parecia cansada, mas decidida, andando devagar, com todo cuidado, como se estivesse protegendo algo muito importante. A filha da Emma surgiu no parquinho do pier, acompanhada da babá. Ela me reconheceu e acenou animada, antes da babá conseguir distraí-la. Cheguei mais perto, puxei o celular do bolso e mostrei fotos antigas da família. Os olhos da garotinha brilharam quando reconheceu as imagens, e antes que a babá impedisse, ela pegou um giz e começou a desenhar no chão. Era um barco com uma cabine bem característica, igual aos que eu já tinha visto nos esboços antigos da minha irmã. Passei a tarde inteira fotografando todos os registros de manutenção de barcos que consegui acessar na Marina, e ficou claro que havia um padrão. Anotações frequentes, sempre na mesma letra, só assinadas com um símbolo de âncora. As datas mostravam uma presença constante a cada 2 ou 3 semanas, sendo o último registro de apenas 4 dias atrás. Minha irmã tinha estado ali, cuidando dos barcos, vivendo sua própria vida, enquanto eu lamentava a morte dela. O escritório da guarda costeira ficava num prédio pequeno perto
quarto da administração do pier. Expliquei minha situação a um oficial que parecia entediado, mal tirando os olhos do computador, e ele disse que, sem indício de perigo, não podiam fazer buscas de bem-estar em adultos que optam por se manter discretos. O tom desdenhoso dele me lembrou todas as vezes que as autoridades deixaram minha irmã na mão. Uma professora local me abordou do lado de fora do café do pier. Tinha ouvido minhas perguntas e quis ajudar. Confessou que alguém parecido com minha irmã dava aulas de navegação no centro comunitário, usando nome falso. Os alunos eram só elogios, dizendo que ela era a melhor professora que já tiveram. Ensinava sobre padrões do tempo, emergências e como entender os sinais do mar. Seguindo uma lógica dos nossos velhos jogos de esconde-esconde, procurei na região onde minha irmã costumava esconder provisões quando viajamos ao Alasca. Atrás de um grupo específico de pedras, protegido num recipiente à prova d'água, achei o estoque de emergência dela. Suprimentos médicos, latas, pastilhas para purificar água e um diário detalhando rotas de abastecimento. A última anotação era de 2 dias antes. A ex do Jake me ligou de um número desconhecido. Tinha ouvido falar da minha busca no boca a boca do pier e quis me alertar. Depois da morte do Earl, Jake ficou cada vez mais controlador, querendo controlar todos os aspectos da rede de refúgio da minha irmã. Passou a se enxergar como sucessor do Earl. Mas enquanto o Earl ajudava as pessoas a fugir, Jake só fazia prendê-las na própria teia de controle. Quando Jake me abordou no posto de gasolina do pier à noite, mantive a calma. Em vez de responder à altura, falei do meu jeito, preocupado com o bem-estar da minha irmã. Minha tranquilidade deixou Jake mais perdido do que se eu tivesse perdido a cabeça. Os trabalhadores do pier prestavam atenção, e a postura deles mudou. Pareciam começar a enxergar quem era o Jake de verdade. Mais tarde, encontrei uma chave de barco deixada embaixo da porta do quarto do motel. Sem bilhete, sem explicação, só a chave gasta com um flutuador. E o número do quarto gravado ali batia com um dos ancoradouros das fotos que tirei antes. Era de um dos barcos que minha irmã mantinha. O padrão de compras dos suprimentos médicos era preocupante. Cruzando datas e itens, percebi que ela estava grávida, e pelo cronograma, já devia estar perto dos 8 meses. As compras mostravam que ela se preparava para um parto sem hospital, prevendo possíveis complicações. Encontrei a parteira local com a ajuda daquela professora. A mulher confirmou que atendia alguém parecido com minha irmã, mas se esquivou de dar detalhes citando sigilo. Seu olhar, porém, amoleceu quando mostrei fotos antigas da família, e ela murmurou que era uma gravidez de risco, que exigia acompanhamento constante e muito repouso. O autocontrole do Jake finalmente ruiu durante uma discussão acalorada perto do escritório do administrador do pier. A voz dele tremeu enquanto insistia que minha irmã tinha medo de mim, que eu estava causando crises de ansiedade nela, mas aquilo soava vazio. Ele projetava os próprios medos nela, não o contrário. O administrador assistia a tudo, visivelmente repensando sua opinião sobre Jake. No desespero, Jake me ofereceu $10.000 para eu ir embora do Alasca imediatamente. Gravei tudo no celular, incluindo a confissão de que ele monitorava minha irmã há anos. O suborno acabou revelando muito mais do que ele queria. Ficou claro que ele tinha acesso a uma boa quantia de dinheiro, provavelmente desviada do esquema de suprimentos que comandava. Nos 2 dias seguintes, 3 pescadores diferentes vieram falar comigo, todos contando que viram coisas parecidas. O barco da minha irmã navegando justamente na direção das coordenadas indicadas na carta dela, justamente no dia anterior. Ela ia devagar, conhecendo cada canal como a palma da mão, e um deles até comentou que ela parecia estar se preparando para alguma coisa, levando suprimentos extras e revisando o equipamento várias vezes. O diário do Earl acabou aparecendo num galpão velho atrás do ferro velho. A dona da loja de artigos náuticos guardou o caderno a 7 chaves, esperando a hora certa para me entregar. Nas páginas estava tudo detalhado. O plano minucioso da minha irmã, que há 5 anos vinha arquitetando o próprio sumiço, com a ajuda do Earl para criar uma nova identidade e espalhar casas seguras pela costa. Cada detalhe batia com o que de fato aconteceu. Ela seguiu tudo à risca. O círculo de confiança do Jake basicamente se resumia a Emma e ao primo dele, que era o xerife. Com o passar do tempo e a mudança na opinião da comunidade, a influência dele foi caindo. Aqueles pescadores que antes o respeitavam, agora questionavam suas intenções sem medo. A própria Emma começou a demonstrar incômodo com as atitudes do marido, principalmente depois de descobrir a tentativa de suborno. O dono da loja de suprimentos ainda comentou que uma mulher parecida com minha irmã comprou um equipamento de navegação específico 3 dias atrás. Quando voltei a checar o depósito de suprimentos abandonado, lá estava o mesmo modelo, novinho, ainda na caixa. Ficou claro que ela estava se antecipando a tudo, abastecendo diferentes lugares com o mesmo material. O Marcos resolveu aparecer em Anchorage, mesmo com meus protestos, levando na mochila a baleia de pelúcia que era da minha irmã desde criança. Ele guardou aquilo por todos esses anos, esperando o momento de devolver a ela. A presença dele me deu forças, e juntos mostramos que não íamos nos intimidar pelas ameaças do Jake. Nossa parceria deu certo. Enquanto eu resolvia os embates diretos, o Marcos tentava se aproximar da comunidade do porto. A atenção genuína que ele demonstrou pelo bem-estar da minha irmã tocou muita gente, que já andava desconfiada das atitudes controladoras do Jake. Os pescadores, principalmente, criaram empatia pelo Marcos, e passaram a ver nele um protetor, não alguém tentando mandar em tudo. Resisti à tentação de acionar os contatos jurídicos dos nossos pais, mesmo com a pressão das contas bloqueadas e do dinheiro curto. Seria fácil usar o poder da família, mas isso jogaria por terra tudo que minha irmã batalhou para conquistar por conta própria. Preferi confiar na generosidade de pessoas desconhecidas e no pouco dinheiro que trouxe em espécie. A discussão no cais de combustível mudou de tom na hora em que mencionei a morte do Earl. O peso da culpa apareceu no rosto do Jake, que admitiu não ter conseguido evitar que a doença do pai piorasse, porque estava ocupado ajudando outras pessoas. Essa confissão pareceu quebrar uma barreira nele, e pela primeira vez consegui enxergar além do jeito controlador e ver um filho sofrendo de luto. No jornal local, uma foto na seção comunitária mostrava uma mulher grávida numa reunião recente da cooperativa de pesca. Apesar da distância e da imagem meio encoberta, o jeito de ficar em pé era idêntico ao da minha irmã. A data comprovava. Ela esteve na cidade só uma semana antes, participando ativamente da comunidade que ajudou a construir. Emma passou a questionar abertamente os métodos do Jake, principalmente depois que descobriu que ele tentou sabotar o aluguel do meu barco. Contou que, desde a morte do Earl, o jeito controlador dele só piorou, deixando de ser preocupação para virar manipulação. As dúvidas dela criaram um clima tenso entre os dois. Mais 2 pescadores se ofereceram para me levar até as coordenadas, dizendo que deviam grandes favores à minha irmã. Ela ajudou um deles a atravessar uma tempestade usando seus modelos de previsão do tempo e orientou a filha do outro para um lugar seguro quando fugia de um relacionamento abusivo. A lealdade deles com ela era muito maior que qualquer compromisso com o Jake. Organizei os suprimentos de forma bem pensada, usando a rede de contatos da minha irmã. Cada um
ajudava como podia. Um trazia um mapa, outro um rádio meteorológico, outro entregava sinalizadores de emergência. Aquela comunidade, que no começo me tratou com desconfiança, agora abraçava minha busca, reconhecendo minha preocupação verdadeira, tão diferente do controle exercido pelo Jake. Ele ainda tentou me pressionar no motel, desesperado. Admitiu que minha irmã o fez prometer que ninguém de Phoenix a encontraria, mas que esse acordo foi feito anos atrás, quando ela ainda morria de medo e não confiava em ninguém da família. Ele não percebeu que as coisas mudaram, que o que era proteção virou prisão. O chefe do porto analisou os registros dos barcos que fotografei e ficou totalmente ao meu lado. A filha dele tinha sido aluna da minha irmã nas aulas de navegação, e ele viu de perto o impacto dela na comunidade. Me forneceu documentos oficiais para apoiar minha busca, tirando de vez a influência do Jake na marina. As opções do Jake foram minguando à medida que mais gente da comunidade se posicionava a meu favor. A tal rede que ele achava que comandava mostrou sua verdadeira lealdade. Era com minha irmã, não com ele. Até o primo dele, o xerife, começou a levantar dúvidas sobre a versão do Jake sobre a morte do Earl e a situação da minha irmã. Emma me contou como conheceu minha irmã. Elas se aproximaram num grupo online de apoio ao luto, depois que Emma perdeu um bebê há 2 anos. Minha irmã ficou horas conversando com ela nos piores momentos, dividindo sua própria dor e mostrando que era possível superar. A amizade entre as duas foi além da distância física, construída na compreensão mútua da dor e da capacidade de recomeçar. Me preparei com todo o cuidado para ir até as coordenadas, fazendo questão de não causar nenhum estresse à minha irmã, que estava grávida. Mandei suprimentos antes, através de um pescador de confiança, junto com um bilhete explicando minhas intenções e deixando claro todo o meu carinho e preocupação. A mensagem era simples: não vim para te obrigar a voltar, só quero ter certeza de que você está bem. 5 capitães de barco se ofereceram para me acompanhar, formando uma pequena flotilha solidária. Eles mesmos se organizaram, escolhendo a rota mais segura e o melhor horário para seguir viagem conforme o tempo. O cuidado e a experiência de todos deixaram evidente o respeito que minha irmã conquistou nessa comunidade. As tentativas do Jake de sabotar os barcos foram um fiasco. Os donos já desconfiavam e colocaram vigias na marina. Quanto mais o Jake se desesperava, mais sua credibilidade ia por água abaixo. Até a Emma se afastou dele, levando a filha para a casa dos pais. Só então o xerife percebeu o emaranhado de mentiras quando percebeu que o horário da morte do Earl não batia com os registros oficiais. A certidão de óbito mostrava erros em relação ao que Jake dizia, dando a entender que talvez a morte do Earl pudesse ter sido evitada se Jake não estivesse tão obcecado em controlar a rede de refúgio, em vez de cuidar do próprio pai. A imprensa local soube da história, mas consegui manter os detalhes em segredo. Dei só uma declaração vaga, dizendo que estava procurando um parente sem nem citar a rede clandestina que minha irmã tinha montado. Proteger o trabalho dela ainda era prioridade para mim, mesmo no meio dessa busca. Depois, a parteira com quem conversei me procurou reservadamente. Mesmo limitando o que podia dizer por causa do sigilo profissional, confirmou que atendeu alguém com as características da minha irmã no pré-natal. Falou com cuidado, deixando claro que a gravidez caminhava bem, mas exigiria ajuda especializada no parto. A previsão do tempo mostrava que eu tinha só uma janela bem curta para viajar em segurança até as coordenadas. As tempestades estavam chegando, e em poucos dias, a viagem seria impossível. Não tinha escolha. Era partir imediatamente ou esperar meses pela próxima chance. O Jake começou a beber ainda mais, à medida que perdia o controle. No fundo, o álcool só deixava mais evidente a culpa que ele sentia pela morte do Earl e o desespero de tentar controlar minha irmã, como se assim pudesse manter algum laço com o pai. A confissão dele ao Marcus só confirmou o que eu já imaginava. Jake distorceu o que o Earl pensava sobre liberdade e acabou se aprisionando num ciclo de controle. Ficou claro que eu precisava encontrar minha irmã antes que ela desaparecesse de novo ou entrasse em trabalho de parto sozinha, em algum lugar isolado. Os suprimentos médicos mostravam que ela se preparava para um parto sem assistência, uma escolha arriscada, até para uma gravidez tranquila. Mostrei maturidade ao buscar o apoio da comunidade, sem brigar ou tentar manipular ninguém. Segui o mesmo caminho pacífico que minha irmã tinha trilhado, ganhando a confiança das pessoas com atitudes e preocupação de verdade. Isso se mostrou muito mais eficaz do que qualquer tipo de confronto. No fim, toda a comunidade do porto rejeitou a campanha de medo que o Jake tentou espalhar a meu respeito. As pessoas viram minhas ações, perceberam minha intenção e souberam separar proteção de controle. O apoio coletivo deles foi decisivo para ir atrás da verdade. As anotações do Earl mostravam o quanto o sumiço da minha irmã foi planejado nos mínimos detalhes, desde a criação de novas identidades até formas de gerar renda, como manutenção de barcos e aulas de navegação. O planejamento de 5 anos indicava que ela pretendia reaparecer, mas só quando decidisse. Com as coordenadas e a frota de apoio, finalmente cheguei ao destino. Uma ilha pequena, com todos os sinais de ocupação de longo prazo. A horta bem cuidada mostrava que ela cultivava legumes e ervas fazia anos. Painéis solares forneciam energia, e o sistema de captação de água mostrava autossuficiência total. Em meio ao desespero, Jake cometeu um erro grave. Ligou para nossos pais e contou onde minha irmã estava no estado de Washington. Os registros telefônicos mostravam quanto tempo a ligação durou e que horas foi feita, confirmando o rompimento definitivo da confiança que o Earl tinha nele. A reação dos nossos pais foi imediata. Mandaram uma mensagem avisando que já estavam em Seattle para uma conferência jurídica e que poderiam chegar ao Alasca em poucas horas. O tom era o mesmo de sempre, cheio de autoridade e expectativas, como se nada tivesse mudado nesses 5 anos, como se a filha deles não tivesse fugido justamente do ambiente tóxico que criaram. Enquanto eu estava na praia do refúgio da minha irmã, senti o peso do que vinha pela frente. Atrás de mim, minha frota de apoio esperava silenciosa. À frente, a fumaça saindo da chaminé mostrava que havia calor e vida lá dentro. Os próximos minutos definiriam se esses 5 anos de reconstrução resistiriam ao reencontro com o passado. O Marcos pôs a mão no meu ombro, segurando a baleia de pelúcia que era da minha irmã quando criança. Chegamos até ali graças à confiança e à paciência, não à força ou manipulação. O que viesse dali pra frente, eu enfrentaria com o mesmo cuidado que minha irmã teve ao criar aquele refúgio. As coordenadas não tinham levado a um fim, mas a uma escolha. Minha irmã saiu devagar da cabana, uma mão apoiando a barriga já grande e a outra segurando uma vara de pesca. No pulso, ainda usava a pulseira que fiz pra ela na 7ª série, as contas já desbotadas, mas inteiras. O rosto dela mostrava as marcas de 5 anos de sol e maresia, o cabelo mais comprido e selvagem do que eu lembrava. Ela parou a uns 6 metros, me olhando com uma mistura de reconhecimento e cautela. O Marcos avançou devagar com a baleia de pelúcia e colocou o brinquedo sobre um tronco entre nós. Ao ver o brinquedo, minha irmã não conseguiu disfarçar a emoção. Sentou-se com cuidado numa pedra, os movimentos mostrando o avançado da gravidez. Notei como ela se posicionou para ter visão, tanto da cabana quanto do barco, pronta para fugir se precisasse. Logo a porta da cabana se abriu de novo e outra mulher apareceu, mais jovem, com aquele olhar atento que minha irmã desenvolveu ao longo dos anos. Elas trocaram um olhar cheio de significado, fruto de histórias parecidas. Essa mulher se colocou ao lado da minha irmã, num jeito protetor, a mão apoiada em um gancho de barco. Minha irmã tirou um caderno já bem surrado do bolso do casaco e começou a me mostrar as páginas. 5 anos de anotações detalhadas enchiam as margens. Não só o plano de fuga, mas provas do abuso emocional sistemático dos nossos pais. Havia fotos de encaminhamentos para terapia descartados, transcrições de
gravações escritas com sua letra caprichada, cópias de e-mails em que eles diminuíam o sofrimento dela. Nas últimas páginas, anotações de uma terapeuta que ela conheceu ali confirmavam o diagnóstico de TEPT complexo, tanto pela violência presenciada quanto pela negligência dos nossos pais. Ela também me mostrou registros sobre o Earl, mostrando como o velho pescador percebeu seu desespero e ofereceu não só um esconderijo, mas um propósito. Foram 18 meses de preparação até que o plano deles estivesse pronto. Earl foi quem ensinou tudo a ela, desde navegar até consertar motores, entender o tempo e, acima de tudo, como ajudar outras pessoas a escaparem dos próprios traumas. Quando ele morreu, há 3 anos, a rede ficou vulnerável à influência do Jake. A amiga dela apareceu com um aparelho de ultrassom portátil tirado da cabana, o que só mostrava o quanto elas eram autossuficientes. Vi minha irmã deitada numa mesa improvisada, enquanto a amiga monitorava a posição do bebê. Na tela, um bebê saudável, já encaixado, pronto para nascer. O equipamento era de primeira, certamente conseguido pelos contatos que tinham. Um calendário pendurado na parede marcava que o parto era dali a 5 dias. Minha irmã me mostrou ainda mais provas. Anos de diários detalhando a frieza dos nossos pais, a incapacidade deles de reconhecer seu trauma, a obsessão com a aparência, enquanto negligenciavam seu bem-estar. Um dos relatos narrava o dia em que ela me encontrou, logo depois de eu ter tentado conversar com ele sobre o que ela precisava e como ameaçaram cortar meu dinheiro da faculdade se eu insistisse em procurar ajuda para ela. Lembrei daquilo, de como acabei cedendo, escolhendo minha graduação ao invés da saúde mental dela. Ela apontou uma escrivaninha coberta de manuscritos. Usando um pseudônimo, vinha escrevendo sobre trauma, cura e sobre como o mar fez parte da sua recuperação. Isso complementava a renda do trabalho com manutenção de barcos, garantindo sua independência total. A amiga me mostrou e-mails impressos de leitores que tiveram suas vidas transformadas pelos textos dela. Gente que encontrou esperança na história de fuga e superação. De repente, o ronco de um motor de barco rasgou o silêncio. O barco do Jake surgiu na curva, rápido demais para aquelas águas rasas. Pelo binóculo, vi que ele estava no comando, telefone colado ao ouvido. Minha irmã começou a respirar ofegante, protegendo a barriga. A amiga já juntava os suprimentos essenciais, preparada para mais uma fuga. Jake encalhou o barco de qualquer jeito e tropeçou na areia, enquanto a voz dos nossos pais ecoava no viva voz. Minha irmã tentou se levantar, mas logo se dobrou de dor, segurando o ventre. A amiga conferiu o relógio, acompanhando o tempo das contrações. O estresse tinha provocado o início do trabalho de parto, igual a parteira tinha avisado que podia acontecer. As exigências dos nossos pais vinham pela praia, através do telefone do Jake. Falavam de direitos, ameaçavam com processos, mencionavam acusações de fraude e sequestro. Jake estendeu o telefone para minha irmã como se fosse uma arma, o rosto tomado pelo desespero. Ela balançou a cabeça, se afastando em direção à cabana bem na hora em que outra contração a atingiu. A amiga se colocou entre eles, firme, segurando o gancho do barco. Me juntei a elas formando uma barreira entre minha irmã e o Jake. Marcos ficou do outro lado, calmo, mas inabalável. O impasse se alongou, tenso, enquanto a respiração da minha irmã ficava cada vez mais difícil. A cada avanço de Jake, nossa resistência era firme. A cada passo dele, a gente recuava, mantendo o círculo de proteção ao redor dela. As contrações vieram mais fortes e frequentes, o rosto dela avermelhado pela dor. A amiga largou o gancho e foi apoiá-la, ajudando-a a entrar na cabine. Olhei pela janela e vi as duas se preparando para um parto de emergência. Toalhas limpas, água fervendo no fogão, suprimentos médicos organizados, mesmo que meio às pressas. Os gritos de dor da minha irmã vazavam pelas paredes finas, enquanto Jake continuava reclamando sobre promessas e obrigações. As vozes dos nossos pais ficavam cada vez mais agudas ao telefone, exigindo falar com a filha, insistindo nos seus supostos direitos. O desespero do Jake chegou ao limite quando ele tentou forçar passagem pelo nosso bloqueio, mas Marcos segurou o braço dele, redirecionando-o com firmeza, sem violência, de volta pro barco. O confronto físico que Jake queria nunca aconteceu. Ficamos firmes, protegendo a porta da cabine. Logo a amiga apareceu, sinalizando com urgência. O bebê estava chegando. Eu tive que escolher entre segurar a barreira ou ajudar no parto. Não pensei 2 vezes e entrei na cabine, deixando Marcos do lado de fora para lidar com Jake. Lá dentro, minha irmã lutava em uma cama improvisada, o rosto banhado de suor e lágrimas. A amiga guiava cada contração, surpreendentemente experiente. Segurei a mão da minha irmã, sentindo seu aperto intensificar a cada onda de dor. Juntas, vivemos aquele velho ritual do nascimento, enquanto o caos lá fora desaparecia diante da urgência do momento. O bebê coroou justamente quando os gritos do Jake atingiram o auge do lado de fora. Minha irmã fez força com uma coragem feroz, trazendo ao mundo uma nova vida enquanto o passado ficava do lado de fora, impotente. O bebê nasceu em meio a fluidos e sangue, já se anunciando com um choro forte e saudável. Era um menino. Minha irmã o recebeu no peito, lágrimas escorrendo enquanto ela sussurrava o nome. Earl Phoenix. A combinação perfeita entre refúgio e lar. Tudo o que ela tinha deixado para trás. A amiga cortou e prendeu o cordão umbilical com mãos firmes, enquanto eu ajudava a limpar o bebê com toalhas mornas. Olhei pela janela e vi nossos pais na praia, vestidos de maneira elegante, completamente fora de sintonia com aquele ambiente selvagem. Minha mãe agarrava o braço do meu pai, com uma expressão de raiva ao encarar a cabana simples. Meu pai mostrava aquele olhar calculista de sempre, já pensando em estratégias jurídicas. Eles se aproximaram da cabine, seguidos por Jake, mas Marcos permaneceu firme na porta. Minha mãe aumentava o tom, exigindo entrar, enquanto meu pai ameaçava com as mesmas palavras frias de sempre, como se pudesse ignorar o sofrimento da minha irmã. Eles gritavam do lado de fora, mas minha irmã só tinha olhos para o filho, contando os dedinhos das mãos e dos pés. A amiga abriu a porta só um tanto, o suficiente para nossos pais verem a filha amamentando o neto. Aquilo silenciou minha mãe no meio do discurso. As ameaças do meu pai foram perdendo força, à medida que ele assimilava que a filha tinha construído uma vida inteira sem eles, uma família livre daquela influência tóxica. Minha mãe ainda tentou apelar para o lado emocional, falando de laços e oportunidades perdidas, mas soava vazio perto de tantos anos de abandono. Meu pai mudou de estratégia, oferecendo dinheiro, falando de herança e fundos de confiança. Minha irmã nem sequer olhou para ele, completamente absorvida pela perfeição do filho. Jake ainda fez uma última tentativa desesperada, alegando direitos de guarda por causa do vínculo com o pai dele. Foi aí que a chegada da Emma destruiu qualquer ilusão que ainda restava. Ela passou a noite toda dirigindo, trazendo os documentos que comprovavam como Jake explorava financeiramente a rede de refúgio, além de detalhes sobre seu alcoolismo e comportamento controlador. O depoimento dela ao capitão do porto, que acompanhava tudo de perto por preocupação, foi o ponto final na influência de Jake ali. Nossos pais ficaram naquela praia por mais 1 hora, tentando de tudo, entre ameaças e pedidos emocionados. Mas, diante de uma família escolhida e de verdade, Marcos, Emma, a parteira que veio ver o bebê, vários pescadores ancorados por perto em sinal de apoio, o poder deles simplesmente evaporou. Foram embora ao entardecer, e logo o carro alugado desapareceu na escuridão. Jake acabou aceitando o afastamento, embora com um gosto amargo de derrota. Naquela mesma noite, Emma pediu o divórcio, preferindo a liberdade à cumplicidade. O capitão do porto registrou tudo oficialmente, garantindo proteção ao refúgio da minha irmã. A rede de apoio se manteve. Agora
agora com novas garantias contra qualquer tipo de corrupção. Minha irmã se recuperou rápido, amparada pela família que ela mesma escolheu. A amiga, por sua vez, contou sua história. Pais que se recusaram a enxergar o abuso que ela sofreu, preferindo proteger a reputação da igreja a acolher a verdade da filha. Juntas, elas construíram o que nossas famílias de sangue nunca conseguiram. Um lar de fato, baseado em compreensão e apoio sem reservas. 2 semanas depois, minha irmã me convidou para ficar. Não na casa principal, mas num terreno ao lado, onde eu poderia erguer meu próprio abrigo. O convite veio com algumas condições: respeitar a privacidade, abraçar a missão do refúgio e entender que certas feridas talvez nunca se fechem por completo. Aceitei sem pensar 2 vezes. 6 meses depois, eu já ensinava navegação para quem sobrevivera a traumas, enquanto minha irmã escrevia e criava Earl Phoenix junto à nova família. Nossos pais até mandaram uma carta tentando reatar, mas aceitaram o silêncio como resposta. As coordenadas mencionadas ali não levaram a nenhuma reconciliação, e sim ao entendimento de que, às vezes, a única maneira de viver plenamente é deixar para trás quem se recusa a enxergar sua dor. O refúgio seguiu sendo o espaço particular de cura da minha irmã, prova viva de que família não é questão de sangue, e sim de quem escolhe ficar ao nosso lado quando a tempestade chega.